E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, né? Vamos continuar esse nosso projetinho aqui da nossa Request API. Pelo mais incrível que pareça, a gente já está caminhando para o final dessa playlist, né? Olha que felicidade. E vamos lá, né? O que a gente fez na nossa última aula? Lá na parte de infra, né? A gente conseguiu chegar lá na nossa classe, que é a Swap API Consumer, e a gente criou um método, né? Que é esse Get Starship Information, para a gente conseguir pegar uma informação direta, né, de uma certa espaçonave de desejo a partir do seu ID. Né? A gente conseguiu fazer essa requisição e pegar essa informação. Eu acabei de ver aqui também que a gente tem que mudar essa docstring, porque ele está aqui, olha, como paginação. Sem problema, a gente troca isso daqui. Mas o que a gente vai fazer agora, né, nessa nossa aula? A gente vai fazer o seguinte: a gente tem que chegar aqui, olha, no nosso diretório de data, né, nessa nossa camada aqui, e colocar o nosso caso de uso para que de fato a gente consiga atuar sobre essa informação que a gente for requisitar. Então a gente vai chegar e vai arrumar ele todo aqui, né, com dois arquivos, né, o primeiro de fato o de lógica e o segundo de teste para aquela lógica que a gente for colocar. Então beleza, né? Nós estamos aqui. Vamos arrumar isso daqui, essa docstring aqui, olha, request starship information, só isso daqui, eu não vou ser muito rigoroso nessa parte aqui não. O nosso parâmetro ele vai ser starship underline id, inteiro com, vamos alterar aqui, id of star, vamos colocar assim, olha, selected starship. Beleza. Eu vou até reforçar, né, essas docstrings aqui, elas realmente são interessantes quando a gente está trabalhando em projetos extensos com outros desenvolvedores, né, para a gente conseguir passar informação e documentar o código. Mas assim, por agora eu vou tomar essa liberdade de ser um pouquinho mais relaxado com elas. Mas beleza. Vamos lá. Antes da gente continuar necessariamente para a nossa camada de data em si, vamos relembrar algumas coisas que vão ser interessantes aqui para a nossa produção. Lembra que essa nossa classe aqui, a Swap API Consumer, ela implementa uma certa interface? E lá na nossa interface, o que a gente tem? A gente tem um demonstrativo, né, do que a gente tem na nossa classe. A gente tem aqui, olha, um Get Starships, que de fato está sendo implementado aqui na nossa classe. Né? E do mesmo modo como a gente tem esse Get Starships, a gente tem esse Get Starships Information. A gente tem que informar lá para a interface, né, que agora a gente tem esse método implementado. Então, vamos lá, eu vou chegar aqui, olha, na nossa interface, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Lembrando que a interface em si está lá na camada de data, né? E eu vou pegar e colocar o nome desse método aqui que a gente criou, né? Get Starship Information, coloca aqui na interface. Em vez de page, né? A gente tem um Starship ID, vamos colocar ele aqui, que é um inteiro também. No erro, né? Must implement get Starship information, beleza, o retorno é esse aqui mesmo, né? Então tá beleza, a gente não tem mais problema aqui, né? Lembrando que essas interfaces aqui, né, elas vão ajudar quando a gente tiver os nossos casos de uso, e aí a gente de fato chegar aqui, olha, e referenciar o tipo da entrada que a gente está querendo, né? E aí a gente consegue ver quais são os elementos que a gente pode utilizar desse nosso método. Então, beleza, falamos sobre essa parte aqui da interface, né? A gente também tem um certo cuidado, né? Fazer um certo decoro numa certa parte aqui, olha, que antes da gente entrar direto lá na nossa camada de data, a gente tem que ser condizente com aquelas práticas de DDD. Deixa eu até minimizar um pouco aqui, olha. E lá na nossa parte de domain, né, o nosso domínio, a gente tem que informar que a gente vai fazer um novo caso de uso, né? Esse caso de uso, eu vou chamar ele de Starship Information Collector.py, né? Um coletor de informações de Starships. E lembrando um pouco dessa camada aqui de domain, né? A gente tem exatamente uma interface que vai falar, que vai ditar qual que vai ser o nosso caso de uso. No caso, a gente vai ter um caso de uso, olha, que vai ser um Starship List Collector, que vai ter obrigatoriamente que implementar esse método list com esse atributo page, retornando esse tipo de informação.
Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no domain, né? A gente vai, assim, meio que especular o que a gente vai querer no nosso caso de uso. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, bem preguiçosamente mesmo, porque realmente vai ficar bem parecido. A única diferença é que a resposta que a gente vai ter vai ser um dicionário em si, a gente já vai entrar nessa parte aqui, né? Em vez de list, eu vou colocar um método que vai se chamar find Starship. Então, no nosso caso de uso, a gente vai implementar um método que se chama find Starship. E aqui na nossa interface a gente vai mudar esse nome, né? Vamos colocar aqui, olha, Starship Information Collector Interface. Deixa eu tirar esse list aqui, beleza? No erro, a gente precisa implementar o Find Starship Method. E eu vou colocar aqui, olha, de uma maneira bem simplória, né? Starship Information Interface. Information Collector Interface. Só isso daqui mesmo, né? Para a gente mostrar a nossa interface em si que a gente tem de desejo aqui na nossa camada de domínio. E agora a gente pode, de fato, chegar lá na nossa camada de data e fazer o nosso caso de uso, né? Vamos deixar esse cara aqui em standby. Vamos deixar a nossa interface aqui também em standby, né? Aqui. Eu vou criar um arquivo, né? Aqui que ele vai se chamar como Starship Information Collector.py. Beleza, esse vai ser o nosso próximo caso de uso, né? E a gente vai começar a criação, de fato, né, da nossa classe que vai conter a nossa lógica em si. E aí, vamos lá com aqueles nossos, toda a nosso padrão de projeto, né? Class Starship Information Collector, que é exatamente, né, em Pascal Case eu gosto de colocar também o mesmo nome do meu arquivo, né, para as minhas classes. Eu vou colocar aqui def init, que vai ser o nosso construtor. Por enquanto, deixe isso aqui um pouquinho parado. Vamos importar aquilo que a gente vai precisar, né? A gente até vai reclamar um pouco aqui desse carinha, porque a gente vai precisar de colocar uma docstring aqui. Eu vou ser bem simplório, né? Starship Information Collector Use Case. Beleza, é só isso daqui mesmo. Vamos importar algumas coisas. Primeira coisa que a gente vai importar, né? O nosso caso de uso, que a gente colocou aqui lá no domínio, né? A nossa interface, para a gente mostrar qual que é o caso de uso que a gente está trabalhando. From src.domínio, domain.usecases.starship information collector import Starship Information Collector Interface. Pegamos a nossa interface aqui, vamos colocar ela sendo implementada aqui, né? Então a gente tem obrigatoriamente que implementar esse método aqui, a gente vai implementar ele. Vou fechar esse carinha aqui agora. E a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem aqui, olha, a interface, né, do nosso Swap API Consumer. Eu quero só pegar a interface, né? Eu não vou importar todo o objeto aqui em si, eu quero só a representação dele. Então a gente vai colocar aqui, olha, from src.data.interfaces.swap API Consumer import a interface do Swap API Consumer. Agora eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar a interface, né? Vou ficar aqui só no caso de uso, minimizar aqui para ficar um pouco melhor para a gente. E esse cara, onde é que ele vai entrar? Aqui no nosso construtor, eu vou querer, né, que seja me passado uma instância de API Consumer, que vai ser exatamente do tipo, né? E aqui eu até tenho que fazer o seguinte, from type import type, eu tenho que importar, né, a tipagem em si. Ele vai ser um tipo dessa classe aqui que a gente quer. E eu vou pegar esse elemento, colocar ele como privado, API Consumer é igual a API Consumer. Beleza.
Então essa daqui, olha, são as interfaces que a gente vai estar colocando no nosso caso de uso. E a gente vai trabalhar agora a nossa lógica. Vamos lá, ele está reclamando aqui porque não está sendo utilizado, não tem nenhum problema por hora. Vamos colocar aqui, olha, def find Starship, né? Tanto que já está indicando aqui, olha, que a gente tem que implementar esse cara, né? Dei um ponto aqui, ele até veio aqui, ele veio com page. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é porque a gente não trocou aqui, ó. Esse carinha aqui na nossa interface, né? Na nossa interface lá em use case, não é page, é Starship ID. O nosso usuário vai mandar, né, o ID da espaçonave que ele está querendo. Então, beleza, vamos arrumar isso daqui. Aqui a gente vai colocar Starship ID, beleza? Vou tirar esse retorno totalmente nada a ver que está aqui. Aqui ele está falando do dicionário, né? Porque a gente de fato vai ter que retornar um dicionário. E eu vou importar a tipagem do dicionário aqui, ó. Beleza, tudo certo, tudo tranquilo, né? Vamos continuar agora. Esse find Starship aqui vai ser o método em que a gente vai colocar todos os nossos processos. Mas que processos são esses? Vamos lá. Vamos primeiro, antes da gente mexer aqui, criar um outro método que ele vai se chamar, né, em primeiro lugar ele vai ser privado, né? Search. Lembrando que o privado são esses underline aqui para baixo, uma convenção que a gente utiliza. Search Starship, né? Procura a Starship em si. Vamos colocar um self aqui para falar que está no elemento da classe. Starship ID. ID que vai ser um inteiro. E vai retornar um dicionário. Beleza. Eu vou fazer o seguinte aqui, olha. API response, a resposta que a gente for pegar da nossa API vai ser self.api consumer. No nosso método, né, que é o get Starship information, passando o Starship ID. Então, o ID que a gente for colocar aqui, né, no nosso método, ele vai entrar aqui e a gente vai requisitar isso daqui. Né, a gente vai requisitar esse tipo de informação. E agora tem uma coisa, né? Lembra que eu falei que a gente ia fazer um cálculo para a gente conseguir pegar a distância que vai ser calculada, né, das nossas espaçonaves? Pois é, dá uma olhada numa coisa aqui, olha. Eu estou aqui, olha, na Swap API, né, na documentação lá na parte de Starships, e esse daqui é todo o JSON, né, que a gente recebe quando a gente faz a nossa requisição. Se a gente descer um pouco aqui, olha, tem esse parâmetro aqui, olha, MGLT. O que é isso aqui, olha? Vamos traduzir o máximo valor de megalights que uma espaçonave ela consegue viajar em um padrão de horas. Então isso daqui, esse MGLT, vai ser a nossa referência para velocidade, né? Assim, né, no espaço, né? E para isso a gente tem um probleminha também. Olha só esse cara aqui, olha. MGLT está aqui, não é? Quando eu faço a requisição aqui, olha, para uma Starship com o ID de 27, a gente consegue esse MGLT. Só que tem uma coisa, se você fizer para um outro tipo de elemento, olha, o 31 aqui, olha, o MGLT ele vai dar unknown. E esse unknown aqui, a gente não vai conseguir calcular nada, a gente não vai conseguir calcular a distância com isso aqui. Então isso aqui é um probleminha que a gente tem que tratar de lógica no nosso caso de uso. A gente tem que entender se esse cara aqui ele é problemático. E vamos lá, como que a gente vai tratar isso daqui, né? Eu vou chegar aqui, olha, a gente vai coletar a resposta da nossa requisição, né, no nosso ID de Starship. E aqui eu vou colocar o seguinte, if API response.response, que é aquele parâmetro lá, né, que a gente vai retornar em si. Se o MGLT for igual a unknown, deixa eu até copiar aqui, porque eu não sei se eu escrevo unknown, velho. Beleza, se for unknown, eu vou levantar raise exception. Por enquanto eu vou deixar como exception, a gente vai trocar isso daqui lá na frente. E vamos colocar assim, olha, unprocessable
information for selected starship, né? Então a gente não vai conseguir processar esse tipo de informação. E feito isso, feita essa nossa análise aqui, olha, return API response.response. Por que da nossa resposta? Né? Por que a gente tem que fazer esse return response aqui? Lembra que lá no nosso método aqui, o getStarshipInformation, a gente tem o status code, a requisição e a resposta. A gente está retornando a resposta. E aqui, olha, find Starship, né? A gente vai chegar aqui e colocar de fato que a gente vai utilizar esse nosso método. Então, Starship Information é igual a self, ponto, underline, underline, search Starship com o nosso Starship ID. Lembrando de novo que esse Starship ID aqui, olha, ele vai vir lá da nossa requisição HTTP, né? O cliente que vai colocar esse Starship ID aqui pra gente. Então, por hora, é isso daqui que a gente está fazendo, né? E a gente agora vai ter que chegar no momento em que a gente, de fato, vai calcular uma distância, né, de desejo para uma certa espaçonave. E aqui a gente vai fazer a nossa primeira alteração, né? Aqui a gente tem o nosso Starship ID, não é? A gente vai colocar aqui também um outro elemento que vai ser exatamente uma espécie de tempo. Eu vou chegar aqui, olha, vou colocar time, e esse time aqui, como ele vai ser em requisição HTTP, eu vou colocar str, porque ele vai vir a partir de uma string. Esse time aqui, olha, ele vai ser um tempo em horas que a gente vai querer que seja feito, né, essa nossa pesquisa aqui, esse nosso cálculo em si. Olha, mudei aqui o nosso método find Starship, vamos pegar essa alteração aqui, vamos lá na nossa interface, né, de Starship que a gente criou, chega aqui, muda ele também. Beleza. Então a representação mudou, o nosso elemento aqui também mudou. Eu vou fazer o seguinte, mglt é igual a Starship Information mglt. Beleza, estou pegando esse elemento aqui. E a gente agora vai fazer o nosso cálculo. Ah, nós vamos fazer o cálculo aqui embaixo mesmo? Não. Vamos separar as nossas responsabilidades e quem vai fazer o nosso cálculo vai ser um outro método que a gente vai criar aqui, olha, def. E vamos dar o nome para ele. Em primeiro lugar, ele vai ser privado, né? A gente vai colocar aqui, olha, calculate distance traveled to spaceship. Aqui vai ser uma coisa interessante, porque como a gente não vai utilizar esse API Consumer, a gente não vai utilizar nada por fora, e esse método poderia muito bem ser uma função, Python vai pedir para a gente para colocar um class methods aqui. Então, em vez de self, vai ser CLS. Eu fiz um vídeo lá na playlist, né, de orientações a objetos em Python que fala um pouco disso daqui, né? Eu vou colocar aqui, olha, que o mglt ele vai vir aqui para a gente. Como isso aqui vai ser uma requisição HTTP, o tipo de informação que a gente vai receber vai ser em string. E eu vou colocar aqui também que o tempo que a gente vai definir, que vai ser também uma string, e a gente vai retornar um inteiro. E esse cálculo aqui vai ser a coisa mais básica do mundo. Distance traveled, que vai ser, vamos lá, a conversão de inteiro para mglt, vezes a conversão de inteiro, né, para o time. E a gente vai retornar distance traveled. Você já ouviu falar de Deus ver tudo? Pois é, exatamente o que está acontecendo aqui. E aqui, olha, eu vou colocar o seguinte, que, deixa eu subir um pouquinho aqui, distance traveled vai ser igual a self, ponto, underline, underline, calculate distance traveled to spaceship. Aqui vai ter o mglt e também o time. A gente vai conseguir retornar aqui, né, o nosso
elemento de distância. Bom, olha que a gente já mexeu em muita coisa aqui, né? A gente está tendo o nosso método em si aqui com outros métodos, né, que estão auxiliando a nossa construção, né? Eu vou parar o vídeo por aqui, a gente vai fazer uma parte 2 desse nosso caso de uso aqui, tanto que ele vai ter os testes, né? Então, continua aí, continua firme, que a gente vai continuar essa construção aqui na próxima aula. Bom, gente, muito obrigado e até lá.